Olá, muito bom dia, meu amigo e minha amiga do Facebook. Olá, muito bom dia, meu amigo e minha amiga do YouTube, do canal Evangelho Segundo o Evangelho. Olá, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo. Que a graça de Deus, que a paz e o amor do Senhor Jesus estejam sempre conosco. Muito bom dia, meus irmãos. Agora 10 horas 1 minuto do dia 26 de março de 2022, neste sábado. Estamos chegando aqui, meus amigos, meus irmãos, pela graça do Senhor Jesus, em estar falando mais um pouquinho das coisas concernentes ao Evangelho, à Palavra de Deus. Hoje com o título O Mal e Sua Forma Sutil de Agir. É isso o tema proposto hoje, meus queridos. Hoje é a transmissão de número 109, 109ª oportunidade que o Senhor, pela sua bondade, nos dá de estarmos falando um pouquinho das coisas concernentes à sua palavra. Queridos, lembrando então que eu faço essa transmissão ao vivo, ela também fica no meu perfil no Facebook. Logo após o término da transmissão, eu coloco o vídeo na íntegra no canal O Evangelho Segundo o Evangelho, lá do YouTube. Então, você do Facebook quiser compartilhar a live, se quiser comentar, discordar ou concordar com alguma coisa, acrescentar, sinta-se à vontade, pode colocar nos comentários, eu respondo. E você que assiste aí no YouTube, também peço que ative o sininho lá para ser notificado quando os novos vídeos chegarem. Se quiser compartilhar também com seus amigos, quiser curtir lá o vídeo, também ajuda aí na divulgação deste modesto trabalho, na divulgação da palavra de Deus. Ok, queridos? Então, o mal e sua forma sutil de agir. O mal existe, Satanás existe. Aí alguém pode falar, lá vem o irmão Edson falar do diabo, de Satanás, que nem parecido com as denominações, aí principalmente as pentecostais e neopentecostais. Não, meus irmãos, não é essa a intenção, mas o mal existe. O nosso inimigo, ele existe e ele é real. Então, nós temos que ter essa consciência. E, incrivelmente, meus queridos, há grupos de pessoas que se dizem cristãs, pelo menos, professam ser, que afirmam que Satanás, que o nosso inimigo, não existe. Que ele seria um produto do ego da personalidade humana. Então, para esses grupos, e tem muitos, Satanás não existe, o inimigo não existe. Eles dizem que é produto do nosso ego. Há grupos, principalmente os chamados preteristas, que dentro dos preteristas tem uma linha que afirma isso, que Satanás não existe. Será, meus irmãos? Será Satanás o nosso inimigo, produto do nosso ego, da nossa psique, da nossa alma, do nosso caráter? Será? Para desmitificar isso, poderíamos elencar inúmeras passagens bíblicas, se é que essas pessoas também creem na Bíblia como palavra de Deus, né? Sei lá, fica difícil. Poderíamos citar muitas, passar um dia todo citando, mas peguei uma aqui para dar exemplo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sob o pináculo do templo. Atenção a esse trecho. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos darás ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao teu Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Tudo isso está em Mateus 4, do 1 ao 11. Então, esse diálogo, todas essas situações aqui, que o Senhor Jesus passou na condição sofredora de homem, porque naquele momento ele estava como um homem, sofrendo as arguras, a dor, a fome, a sede de um homem. Esse que, vamos dizer, proporcionou todas as situações, seria produto do ego do próprio Senhor Jesus. Que absurdo isso, meus irmãos, que coisa incoerente. E interessante que o Satanás tem poder, ele transportou o corpo do Senhor Jesus ao pináculo do templo. O pináculo é a torre mais alta do templo de Jerusalém. Então era alguém não só que não é produto do ego, como é alguém que tem poder. Poder, Satanás tem poder. Não podemos subestimar isso, meus irmãos. Então, repetindo, isso não poderia ser um produto do ego do Senhor Jesus. O nosso inimigo é real e ele existe, meus irmãos. Então, o sonho do nosso inimigo e de muitos outros inimigos é que nós pensemos que ele não existe. Ele vai agir com muito mais liberdade, ele vai sentir-se melhor no agir, porque nós não acreditaríamos que ele existe, que ele está ali realmente. É só raciocinarmos, meus irmãos. Ok. Como age o mal, ou como age Satanás nos dias atuais e agiu ao longo do tempo? Como? Esqueça, meus irmãos, aquela figura do sujeito vermelho com chifres, com a cauda, com um tridente na mão, espetando as pessoas no lago de fogo, no inferno. Esqueça. Isso aí é uma figura mítica criada pela literatura humana, em especial fomentada pela Igreja Romana ao longo dos séculos, da Idade Média principalmente. Esqueça, Satanás não é isso. Aquilo lá é um tipo folclórico criado pela literatura humana. Satanás não é isso. Esqueça também aqueles endemoniados que aparecem nas redes de TV, nas denominações neopentecostais. Aquilo lá são atores se fingindo de endemoniados, são atores pagos, bem pagos, para fingirem ter possessão sobre alguém e vir lá um líder eclesiástico, um pseudo-pastor lá e os liberta. Esqueça, aquilo ali não tem nada a ver com Satanás, aquilo ali é agir do homem. O próprio Lúcifer, que é um nome que não tem na Bíblia, foi criado pela literatura humana também, não existe. Inclusive, um ponto de atenção, a Netflix tem uma série chamada Lúcifer, em que eles tentam maquiar Satanás como um herói, como um bonzinho. Vamos falar um pouquinho mais.
a sutileza do agir do mal. Então, meus irmãos, fiquemos atentos. Satanás não se apossa da nossa mente. Satanás age nos proporcionando situações para que caímos em pecado. Ele trama as situações, mas ele não se apossa da nossa mente diretamente. Ele arruma, vamos dizer assim, ele arranja as armadilhas. O Senhor Jesus falando aos fariseus: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8:4. Então, a forma sutil do mal agir, do nosso inimigo agir, uma das principais, vamos dizer, é a mentira, é o engano, é a sutileza do agir. Meus irmãos, o nosso inimigo age assim. Mas e onde estão essas mentiras? Onde está essa sutileza de agir? Onde está o engano? Está ao nosso redor, meus irmãos. Está ao nosso redor. Exemplos. Teoria de gênero, querendo dizer que homem não é homem, que mulher não é mulher, que a obra de Deus não foi perfeita, que Deus criou um homem errado que deveria ser mulher, criou uma mulher errada que deveria ser homem. A forma sutil de Satanás agir está na relativização da pedofilia, dizendo que se tratar de uma doença. Está nos movimentos feministas, querendo atribuir à mulher papel que não é dela. Está no apoio ao aborto. O apoio ao aborto, aqui no Brasil não é tanto, mas em países europeus, meus irmãos, já está liberado por lei o assassinato de crianças já em fase adiantada de desenvolvimento no útero das suas mães. Esse é o agir de Satanás. E ele arruma os seus asseclas, os seus secretários, para defenderem isso. Uma atenção especial, dragões. Dragões, o que dragões tem a ver com o que nós estamos falando? Meus irmãos, se você pegar canais infantis, principalmente o de animes, ou até em filmes, os dragões, por muitas vezes, são criaturas dóceis, são heróis, amiguinhos dos heróis, ajudam os heróis a combater o mal. Dragões? Mas de onde que vem o dragão? O que é o dragão? Inclusive, na cultura chinesa, dragão é uma serpente, é uma espécie de serpente. Tem um formato diferente. Lá na cultura chinesa, é uma serpente alada, vamos dizer assim. Então, mas isso está infiltrado em nossa cultura. O dragão. Mas quem é o dragão? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12:9. O dragão, o dócil dragão dos desenhos animados e dos filmes da televisão. O dragão é Satanás na sua sutileza, na sua astúcia, se infiltrando no meio da humanidade, meus queridos. Repetindo o que eu li agora, Apocalipse 12:9. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre vossa ira, não deis lugar
ao diabo: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Efésios 4, do 26 ao 28. Não demos lugar a Satanás, não demos lugar ao diabo, não demos lugar à sua forma sutil de tentar nos enganar. E aqui nós podemos fazer uma série de constatações, meus irmãos. Uma delas, próprio meio cristão, a cristandade hoje, os que professam ser de Cristo, sofrem explicitamente a influência de Satanás. Não deveria ocorrer isso, mas ocorre. Quando Satanás tentou Judas Iscariotes para esse trair Jesus, ele foi justamente, tentou Judas através de uma das maiores fraquezas do homem, que é a sede por dinheiro e por poder. Isso é interessante, meus irmãos. E o que vemos hoje nas denominações religiosas, ou pelo menos na maioria delas? A sede por dinheiro e por poder. Olha que interessante. Satanás usou essa fraqueza lá em Judas e hoje está aí no nosso meio. Essas denominações que têm pastores e líderes e donos de empresas bilionários, templos luxuosos, que cobram dízimo dos seus membros, tudo isso é agir de Satanás. Ele se infiltra no meio, porque uma das nossas maiores mazelas, das nossas maiores fraquezas, uma das nossas maiores deficiências de caráter é justamente isso: a sede por dinheiro e por poder, meus irmãos. É isso que vemos nas denominações. Esse é o agir sutil do mal. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6, do 9 ao 10. Eis o agir sutil de Satanás nos dias atuais, inclusive. Então, meus queridos, outra constatação que podemos fazer: muitos pensam erroneamente, até no meio cristão, que a luta contra Satanás, contra o mal, é no mundo, e tentaram ao longo da história cristianizar o mundo. Jamais conseguiremos isso. Jamais conseguiremos cristianizar o mundo. Nós devemos sim levar o evangelho a pessoas, a indivíduos. O mundo jamais conseguiremos. Por pensarmos assim, por muitos ao longo da história pensarem assim, foi produzidas as cruzadas pela Igreja Romana. Hitler usou essa teoria do cristianizar o mundo para fazer o que fez. Hitler. A Inquisição da Igreja Católica Apostólica Romana, que queimava pessoas vivas na fogueira, usou isso, querendo combater o mal, o Satanás, cristianizando o mundo, querendo empurrar goela abaixo Cristo ao mundo. Atualmente, aí, nos dias atuais, aqui no Brasil, nós temos a chamada bancada evangélica. Isso é uma aberração sem tamanho. Também querendo cristianizar o Congresso Nacional Brasileiro, como se fossem conseguir alguma coisa. Isso é um erro, meus irmãos. Isso é um erro. Nós não combatemos Satanás através de sistemas do mundo, de política, de poder. Olha o que diz a palavra. Porque não temos que lutar
não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Aqui que está o combate do cristão contra o Satanás, orando, sendo cheio do Espírito Santo e lutando contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Não é tentando misturar-se ao poder do mundo. Nós não conseguiremos isso. A Bíblia ela dá um caminho, ela já fala, ela já profetiza o que será o mundo, o que é e o que será futuro, até que venha o Senhor Jesus. Então, é um erro crasso da cristandade querer infiltrar-se no poder do mundo para tentar modificar esse mundo. Não, é um erro bem primário nosso, meus irmãos. Efésios 6:12 foi o que eu li agora. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. O que é a armadura de Deus? É a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Não é uma armadura de ferro, pegar uma espada, um escudo, pegar um revólver, uma metralhadora, querer participar do poder, tentar influenciar o poder do mundo. Não, meus irmãos. O cristão não combate a astúcia do inimigo, de Satanás, dessa forma. A armadura de Deus é a palavra de Deus, é estar cheio do Espírito Santo, é falar do amor de Cristo a outros indivíduos, não tentando misturar-se ao mundo, não tentando impor ao mundo uma coisa. Tá? Então, esse é o discernimento que nós temos que ter. A astúcia, meus queridos, é qualidade inerente de quem é sutil no agir, e o mal age assim. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes que venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2, do 3 ao 4. Então, o Satanás chegará um momento que quererá parecer ser Deus. Sutil, mentindo, enganando. Essa é a qualidade, vamos dizer assim, do nosso inimigo, meus irmãos. E indo para o final, já 10 horas e 24 minutos, então, ratificando, meus irmãos, o mundo, nós cristãos, nós que temos o Senhor Jesus no coração, não conseguiremos transformar o mundo. Conseguiremos transformar indivíduos, pessoas, levando o Evangelho de Cristo a tantos quantos for impossível, meus irmãos. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. 1 João 5,19. Vou repetir. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. 1 João 5,19. O mundo já está com Satanás. O mundo caminha a passos largos na direção de Satanás. E esse é fácil nós percebermos. É muito perceptível para o cristão essa situação. E para nós finalizarmos, meus irmãos, eu vou inverter esse versículo para ficar melhor. Todo mundo está no maligno, mas sabemos que somos de Deus.
Todo mundo está maligno, mas eu e você, que temos Cristo no coração, sabemos a quem pertencemos, sabemos que somos de Deus, sabemos o que nos aguarda após partirmos desse mundo. Não somos do mundo, sabemos que somos de Deus. Meus irmãos, muito obrigado pela audiência. Estou encerrando aqui essa transmissão, agora 10 horas e 26 minutos. Agradeço demais a todos, desejo a todos um ótimo final de semana, um bom dia, que Deus abençoe a vida de todos vocês, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Bom dia!